Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao BMC Market. Aqui você fica por dentro de tudo que está rolando no mercado financeiro, as principais notícias repercutidas aqui com o nosso time. Eu, Alan Gani, Alexandre Cabral, repercutindo aqui tudo que acontece nesta quinta-feira e os principais destaques do programa de hoje. Lula fala que a bolsa vai cair, dólar vai subir e paciência. O mercado azeda e faz as contas da PEC da transição com ressalvas à responsabilidade fiscal. E claro, vamos falar do leilão do Tesouro que aconteceu mais cedo e segundo o professor Alexandre Cabral, não foi muito bom não, famoso deu rode. A gente começa falando, claro, dessa declaração do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, que já está repercutindo no mercado. Ele voltou a criticar o teto de gastos mais cedo, na COP27, lá no Egito, numa reunião com representantes da sociedade civil. Vamos então ouvir o que disse o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, depois a gente já volta com toda aquela repercussão. Vamos ouvir o Lula. O que é um teto de gasto num país? Olha, o que é? Se o teto de gasto fosse para discutir que a gente não vai pagar a quantidade de juros para o sistema financeiro que a gente paga todo ano, mas a gente fosse continuar mantendo as políticas sociais intactas, tudo bem. Mas não, quando você coloca uma coisa chamada teto de gasto, tudo que acontece é você tirar dinheiro da saúde, tirar dinheiro da educação, tirar dinheiro da ciência e tecnologia, tirar dinheiro da cultura, ou seja, você tenta desmontar tudo aquilo que faz parte do social. E você não mexe num centavo do sistema financeiro. Você não mexe num centavo daquele juro que os banqueiros têm que receber. Ah, mas se eu falar isso vai cair a bolsa, vai aumentar o dólar. Paciência, porque o dólar não aumenta e a bolsa não cai por conta das pessoas sérias, mas é por conta dos especuladores que vivem especulando todo santo dia. É isso aí, esse foi o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, e eu já quero trazer Alan Gani e Alexandre Cabral para o nosso papo, para a gente começar essa conversa. Gani, Cabral, muito boa tarde para vocês, bem-vindos mais uma vez ao BMC Market, estamos juntos novamente. Pois é, bolsa cai, dólar sobe, paciência por causa de especuladores. E a bolsa hoje cai mesmo, 2,16% nesse momento. Vamos saber aí o que vocês acham dessa questão, dessa fala do Lula. O Cabral já comentou bastante. Tô doido pra contar uma piada ruim, tô coçando. Vamos começar com o Gani então. Gani, e aí, depois eu conto rapaz, a piada ruim. Como que você avalia, né, essa fala, esta percepção, né? É uma percepção, provavelmente é uma interpretação dos acontecimentos que o presidente eleito tem, dos fatos, das questões que estão acontecendo. O que você acha dessa interpretação, dessa visão dele sobre mercado e sobre teto de gastos, responsabilidade fiscal? Repara que ele até respirou antes. Parecia Hortência antes de fazer um deixa eu responder. Um desastre. Um verdadeiro desastre. Por quê? Porque o mercado, na verdade, ele antecipa. O que é antecipar? O mercado está fazendo as apostas dele de compra e de venda baseado no cenário futuro de crescimento econômico. E aí, nesse cenário futuro de crescimento econômico, ele não vê crescimento econômico, ele vê deterioração fiscal, ele vê com a deterioração fiscal aumento do dólar, aumento dos juros. Então, o que o mercado faz? Ele se posiciona antes. Então, quando ele se posiciona antes, significa que ele passa e fala, bom, como o futuro vai ficar pior, eu vou vender as ações agora. Então ele vende, o preço cai. Então significa que ele vende os títulos de renda fixa, a taxa sobe, ou ele incorpora nas suas expectativas, né, para emprestar dinheiro para o governo, um risco fiscal maior e uma taxa Selic maior, dado que a inflação vai ser maior. Ele resolve comprar também, esse investidor, dólar agora, porque o dólar vai subir lá na frente, só que quando ele também faz esse movimento agora, acaba impulsionando o dólar. Então, na verdade, o que o mercado está fazendo, o mercado está antecipando o desastre econômico. Não é uma vontade, né, um wishful thinking do mercado. Pelo contrário, o mercado quer ganhar dinheiro. O dinheiro não tem ideologia nessas horas.
E aí, o que o pessoal está fazendo está agindo de maneira racional. Então, simplesmente é um reflexo racional do investidor o que está acontecendo. E o paciência do Lula significa, Felipe, que ele vai ter que lidar com juros mais altos, ele vai ter que lidar com um fiscal se deteriorando e ele vai ter que lidar também com a bolsa caindo. Como é que daí, nessa turbulência econômica, fica mais difícil a governabilidade? Por quê? Porque isso começa a ter efeitos reais para a população. E principalmente para a população mais pobre. Porque quando o dólar sobe, a inflação sobe também. Quando os juros sobem, né? E aí a gente não está falando só da taxa Selic, mas das taxas dos títulos públicos e acaba balizando as demais taxas na economia. Quando o prêmio de risco sobe, esse juro sobe, o que acontece? Fica caro pegar dinheiro emprestado para consumo, fica caro pegar dinheiro emprestado para investimento nas empresas, desaquece a economia. O dólar mais caro significa que ficou mais caro fazer uma importação de uma máquina. E aí, né, ficou caro fazer essa importação de uma máquina, que é investimento das empresas, fica mais caro produzir. É o Lula que vai ter que lidar com essa situação. Então, esse papo desse descolamento, como se o mercado não estivesse descolado do mundo real, é muito pelo contrário. É reflexo do mundo real que vem à frente. É desastrosa. Eu nunca vi uma transição de governo, eu não me lembro, tão desastrosa. O governo nem começou e a gente já está vendo esse banho de sangue diário na Bolsa. Não tem plano de governo, não tem equipe econômica, um governo eleito numa eleição muito complicada, onde ele foi solto na canetada, onde o processo dele foi anulado na canetada e uma eleição marcada pela censura. Então, tudo isso tem um reflexo, tudo isso tem um preço. Agora, me espanta o pessoal de mercado ter caído no conto da sereia. E aí, Cabral, o que me diz? Eu digo o seguinte, o mercado está falando para final do ano que vem juros de 15%. Ontem, no programa de ontem, era 14,25, lembra? Lembro. No programa de ontem, não, perdão. No programa de ontem era 14,5. No de segunda-feira era 14,25, no de ontem 14,5 e agora 15%. Então, a meta Selic em si não vai afetar tanto o ambiente econômico nesse atual momento. O que vai afetar é a curva de juros. Imagina, quando a Via Varejo lá, que você tem ação, a Magazine Luiza, que você tem ação, precisar de caixa, ele vai emitir uma debênture, que é a emissão de 4, 5, 10 anos, muito mais caro que ele emitia no dia 10 de outubro, povo. Dia 10 de outubro, os juros para o ano que vem era 10,5. Agora a gente está falando de 15. Não estou nem voltando muito tempo, estou voltando um mês. E não precisa nem voltar muito mês. Se você pegar antes da eleição, os juros eram 11,25 na sexta-feira antes da eleição. O pré, então, né? Antes do segundo turno, o pré. Sim. A expectativa da meta Selic final do ano que vem era 11,25. A curva estava igual ao Focus. Agora nós estamos... Vamos ver o Focus de segunda só de curiosidade, né? O que o mercado vai falar para o ano que vem. Nesse momento é 15. Mas aí agora, ó, Focus, o último, 2024, estava 8% mais ou menos, 23, 11 e 25, se não me engano, no último Focus. Isso aí esquece, né? Reduzir juros, o Campos Neto já abre mão, né? Perdeu, porque como é que você, injetando 200 bi por ano, a política monetária vai perder efeito. O Campos Neto, inclusive, quando ele dava umas cutucadas no Guedes... Lembra da batata que a gente ficava jogando? Ele ficava jogando, a gente fazia, você fazia brincadeira. Era isso daí. Falou, ó, como você não está fazendo o teu papel no fiscal, muito menor, agora eu vou ter que ligar a turbina dos juros para a política monetária fazer efeito. Agora, o que vai acontecer com esse pacote absurdo de gastos do governo? Significa que o Banco Central, e aí já está precificado na curva, né? Subiu 2 pontos percentuais, mais de 2 pontos percentuais, é muita coisa. É muita coisa, 2 pontos percentuais. Você pega um título mais longo, a duration disso daí, né? Na hora que você traz a valor presente, é um estrago para quem estava posicionado a 11%, né?
valor, né, na marcação a mercado foi lá para baixo. E hoje teve leilão de título público com as maiores taxas do ano. A gente vai falar isso daqui a pouquinho. Cabral, só para fazer o para aqui para o pessoal continuar com a gente e a gente continuar falando dessa situação. Do Lula, por exemplo. Vocês acham que, de repente, com essas falas, né, a gente vê, não foi uma vez, não foram duas vezes, reiteradas vezes, o presidente eleito tem dado sinalizações ao mercado, tem falado ao mercado, tem minimizado talvez essa questão da responsabilidade fiscal, sob um pretexto da responsabilidade social, de trazer um alento para as pessoas mais pobres. Vocês acham que ele, de repente, está testando o mercado com essas falas? Está testando ali até onde pode ir, onde colocar o pé e tudo mais? Porque a gente viu que ainda não tem o nome do ministro da Economia, isso deve ficar possivelmente só depois da posse. A transição, tem muita gente ali olhando o que está acontecendo, mas o presidente mesmo, né, eleito, Lula, não se expõe tanto nessa questão. Ele faz a conversa internacional, faz as parcerias, faz, né, relações públicas ali e tá tudo com o Alckmin. Ele, com essa postura, estaria testando o mercado, dando umas cutucadas para ver até onde vai? Eu acho que não, porque é muito perigoso você testar o mercado nesse nível, porque é perda real de valor das empresas, é dólar para cima, e depois, se você perdeu a credibilidade, aí ele volta no dia seguinte e fala, não é nada disso, achar que ele tem esse controle sobre as expectativas é muito perigoso. O que eu acho mais grave, o Lula acredita nisso. O Lula realmente acredita que o social, ele não entendeu que a deterioração fiscal é prejudicial principalmente para o mais pobre. Não é papo elitista. Porque a deterioração fiscal traz juros para cima, traz dólar para cima. E isso é prejudicial para a população mais pobre. É encarecimento de mercadorias porque o dólar vai estar mais alto. Juros para cima significa, novamente, diminuição de consumo, diminuição de investimento das empresas. Dólar mais alto diminui também o investimento, principalmente daquelas empresas que compram máquinas importadas. Então, quem paga a conta da irresponsabilidade fiscal é o pobre. E é isso que o Lula não entendeu. Vamos lá. E eu acho que isso é a função do Paulo Rocha, que é o líder do PT no Senado, que é onde vai começar a tramitar, né? Sim. Vai ser Senado, deputado e Senado. Então isso deveria ser a função dele. Jogar verde, 4 anos, 3 anos, 10 anos e tentar com isso pegar o melhor. Porque se ele já começar com um papo de 1 ano, pode ser que ele não consiga nada. Apesar que o ano consegue, porque social dificilmente barra. Mas eu acho que isso não é função de Lula. Lula poderia estar lá falando de ecologia à vontade, de desmatamento, isso não faz preço, isso não muda a vida de ninguém. Você só fica, para, Bolsonaro, para, Lula só, mas não muda dólar, não muda Petrobras, não muda Banco do Brasil, não muda nada. Se ele ficar lá falando de ecologia como ele está falando. Agora, dessa parte social, vai pro Egito, deixa isso aqui tô pegando cola. Paulo Rocha do PT, porque isso é a função dele, e ele tenta negociar. Aí o mercado vai estressar, mas estressa menos. Estressa bem menos. Eu não entendi, até porque a política suicida de Lula está falando sobre isso. O que dá, né? Porque vai estressar, estressaria, mas bem menos. Que eu estou falando de um líder de congresso e não de um presidente da República falando para o mercado financeiro se danar. Não entende. E ele vai ser o prejudicado. Ele vai ser o maior prejudicado. Aí ele vai dar eleito, ele podia ficar quieto. Aí ele podia pegar o embalo da economia andando, né? Porque o que acontece? Não adianta. Se não fizer uma cagada muito grande, os primeiros 3 a 6 meses de um presidente é o presidente anterior. Então, os primeiros 3 a 6 meses de Lula é Bolsonaro. O primeiro de 3 a 6 meses de Bolsonaro foi Temer. O primeiro 3 a 6 meses de Temer foi Dilma. Porque você já está contratado, a indústria já está rodando. A Vale não vai fazer, vamos fazer uma extração a partir de sábado, meio-dia. Não vai fazer isso. O shopping, a partir de sábado, meio-dia, vai surgir um shopping que hoje é um terreno. Não vai. Então, ele podia pegar o embalo de carro andando e desse embalo de carro andando conversar melhor com o Congresso. Eu juro que eu não entendi esse Lula meio radical.
Assim, o Radical parece ser meio amador, não sei, querendo jogar muito para a base, e ele podia conquistar muito mais coisa, ficado quietinho, falando de ecologia, fazendo selfie com Macron, com aquela menina lá da Alemanha, com a Greta, e deixar para Paulo Rocha tomar pancada de tudo que lugar, mano. Mais puto que o mercado? Quem? O Hugo de Wall Street falou para você ver o seu saldo. Ele falou que se você não lê o WhatsApp, ele vai pôr seu número aqui no chat, o Cabral. Mas, o Gani, aí vamos lá, né? Você estava falando essa coisa aí que a galera tá meio brava. O Cabral falou que ele podia falar o quanto ele quisesse lá e deixado as coisas correrem por aqui. Principalmente porque a gente está falando desse fura-teto, um fura-teto aí que hoje já falaram ser de cerca de 160 bilhões, não mais 175, 200, que é uma diferença ali, é bastante, mas é pouco, né? E também por um ano só, segundo o Alcolumbre. E a gente vê que o Bolsonaro também acabou furando o teto ao longo dos 4 anos. Teve pandemia, teve guerra, teve uma série de coisas, furou o teto, beleza. Só que o Bolsonaro, ele tinha o Paulo Guedes, que é o fiador, que é o cara que chega e fala assim, olha, eu dialogo aqui com o mercado, eu bato no peito, seguro no peito e tá bom. Você acha que se o Lula tivesse um Meirelles ou quem quer que seja, respeitado pelo mercado, ou já tivesse anunciado, talvez a reação do mercado não tivesse sido tão forte, porque tem um peito de aço ali para segurar, uma pessoa para falar, olha, calma que a gente vai, né, segurar a onda aqui, a gente vai fazer algum movimento que não vai deixar as coisas virarem... Melhoraria, mas se o discurso ainda fosse eterno há 4 anos, melhoraria pouco. Mesmo com o nome. Mesmo com o nome. E eu acho que se tivesse esse nome, não faria por 4 anos. Esse é o ponto. Se tivesse um Meirelles, não ia. Nem pensaria. Não iam pensar num negócio desse por 4 anos, entendeu? Porque ali, quando ocorreu... Até porque o Meirelles é pai do teto, né? Pai do teto. Do Temer. Então, assim, quando ocorreu... Na pandemia, existia algo muito concreto e muito justificável para se furar o teto de gastos, né? Existe uma pandemia mundial, o mundo está gastando horrores, as taxas de juros estão no chão para as pessoas não morrerem de fome. Então você tinha uma justificativa já muito plausível em relação a isso. Aí, os efeitos da pandemia continuaram em 2021 com os gargalos da cadeia produtiva, a inflação penalizando a população, e aí logo em 2022 a gente já emenda com a guerra. Então houve uma justificativa para também quebrar o teto e dar o aumento do Auxílio Brasil por 1 ano. Muito questionado. Eu e o Cabral, inclusive, a gente questionou, né, Cabral, a magnitude do valor. Falou, não precisava também ser nesse valor e tudo mais, foi meio exagerado. Criticamos. Assim como tinha membro... Como o mercado jogou a NTNB e PCA mais 6,30. Para mostrar como o mercado nessas horas não tem lado. Como muita gente fala, o mercado é bolsonarista. Não. Quando isso aconteceu e o Bruno... Era o Bruno Serra que saiu? Quando ele saiu isso. Quando o Bruno Serra... Não, o Funchal. Não, Funchal. O Serra é do BC atual. Tudo Bruno, né? Tudo Bruno. Quando o Bruno Funchal saiu da equipe econômica do Guedes... Ele também achou que era um absurdo. E, pelo que a gente sabe, o próprio Paulo Guedes também, né, não gostou, mas tem que agir ali também como um cargo político, né? Mas, enfim, só para dizer o seguinte, que já em 2022 já era questionado você dar esse tipo de aumento. 600 era muita coisa, poderia ter dado menos. Já gerou e o mercado reagiu mal. Agora, de 2023 para frente, qual a justificativa que a gente tem com o país crescendo a 3% e a inflação a 6%? Quer dizer, você está com uma inflação de 6%, próximo de 6%, o país crescendo a 3%, superávit do setor público. O que justifica esse aumento ao longo dos 4 anos? E para bancar esse aumento, eu estava vendo umas contas aqui do pessoal, eles falaram que o Brasil teria que crescer quase 7%. Pois é.
Isso. Que não cresce 7%, ou nunca cresceu 7%. Já, nem sei se já cresceu 7%. Cresceu 7,5% em 2010, então, mas teve consequências. Teve consequências. Porque não foi assim, o país não estava preparado para crescer 7,5%. Foi uma série de estímulos artificiais, redução de IPI, juros, empréstimo do BNDES com taxas subsidiadas, que teve efeito, claro, porque isso tinha um custo fiscal, e teve um custo fiscal e que se agravou no governo Dilma. O Brasil não estava preparado para crescer os 7,5% e teria todas essas consequências. Por quê? Porque era artificial. E você trouxe uma vez para mim, Felipe, uma frase que eu achei um exemplo muito bom, para falar a verdade. Falando o seguinte, falei, a arrecadação, eu não consigo contratar a arrecadação, garantir. Por quê? Porque ela depende do PIB. A gente estava conversando sobre isso nos bastidores há um tempo atrás. Agora, a despesa você contrata. Você fala, olha, o aumento do salário mínimo está contratado, ponto final. E isso baliza também uma série de aumentos no setor público, então tem um custo fiscal. Muito bem. Então você contrata a despesa, mas você não consegue garantir a arrecadação, né? Porque depende do PIB. E o teu exemplo foi muito feliz, por quê? Porque você falou isso. É por essa razão que as empresas dão bônus e não um aumento sistemático para os funcionários. Então teve um resultado bom da empresa, o que ela faz? Ela dá bônus, ela distribui. Mas ela não consegue falar, não, o resultado foi bom, eu vou dar um aumento, porque ela não consegue garantir que no ano que vem ela também vai ter um resultado bom, porque depende de N fatores. Ou seja, mantém o salário estável, onde você consegue contratar, e a diferença você distribui. É isso. Só para encerrar... Só um detalhe, pode falar desse tema ainda? Fala. Ogro mandou uma teoria da conspiração. Era isso que ele queria, quer saber, né? Se essa teoria da conspiração faz sentido. Vamos lá. Galera, acabei de ler uma tese daquelas que você lê e dá gargalhada. Tipo tese de torcedor, mas que segundos depois até pensei que faria sentido. Segue o fio. Até 31 de 12 o governo é Bolsonaro, certo? Ou seja, os números de BOV, juros, dólar e último empregão são dele, Bolsonaro. Então, o Lula toca um terror no mercado até lá, e BOV cai, dólar dispara, juros dispara. Aí em janeiro vem todo Lulinha Paz e Amor, monta o Ministério da Fazenda, eu não posso falar a palavra, e a bolsa dispara, o dólar despenca, os juros recuam forte. Só para tudo voltar ao que era antes do segundo turno, mas que fica bem na foto será o Lula. Duvido. Eu acho pouco provável. Mas a foto tem o dedo dele, né? Tem uma foto lá, mas sabe o dedo na lente? Mas você não vai carimbar a data. Vai falar assim, olha, lembra o Bolsonaro? Na mas reta que o mercado final, já sabe, o mercado já está entendendo que é governo Lula, que acabou o governo Bolsonaro. Acabou. Né? Até porque também o Bolsonaro nem aparece mais, né? Então ele já tá todo mundo já acreditando ao Lula. Então, acho muito difícil. Provavelmente vai ser assim, olha, a bolsa tava despencando, o dólar lá em cima e as taxas de juros subindo, pelas besteiras que você andou falando, que você estava com a cabeça na Lua, né, ou no Egito, sei lá, e andou falando essas barbaridades. Agora, né, se ele for nessa direção, parabéns, agora você está falando Lé com Cré, né, e está voltando o estrago que você fez. Mas eu acho perigoso. Por quê? Porque esse estrago, né, ele pode ganhar tração. E depois, para voltar, você não garante, né? Não sei se o Lula tem esse poder todo de controlar todas as expectativas e trazer elas de volta, né? Agora... ele tem que fazer uma medida muito, muito, muito janeiro e o mundo ajudar também, né? A chance para mim é menor do que maior de dar certo. Possivelmente. Da ROD é bem mais... Provável. Agora, tem uns economistas, né, tá valendo aqui, eles disseram que o valor extrateto já estava mais ou menos esperado, porque era promessa de campanha. Mas era 50 bi, não 175. Né? Mas estava... Não era. Era 50. Mais, porque já estava contratado. O Bolsonaro tinha falado a mínimo em R$ 1.400, tinha falado Auxílio Brasil R$ 600. Somando isso, dava 50 acima do teto.
enfim, o que o pessoal estava falando é que o mercado acaba sendo meio esquizofrênico até, né? Digamos assim, porque seria um exagero no cenário ruim, assim como foi um exagero no cenário bom, quando... teoricamente bom, né? Quando o Lula ganhou, a bolsa subiu, o dólar caiu, até o pessoal lá ficou falando, ai, que Lula, não sei o quê. Teve toda aquele mise-en-scène lá. Então, queria saber, né? Vocês acham que, de repente, primeiro, o mercado é esquizofrênico? Segundo, reação exagerada... seria exagerada ou rola uma reação exagerada, tanto para bom quanto para ruim? Como que vocês veem isso? O mercado é esquizofrênico porque tem muito stop, né? Então a pessoa estopada piora o mercado. A dúvida é o seguinte, se passar um ano, esse mercado dá uma boa melhorada. A não ser que ele tome novas medidas e anuncie novos nomes horrorosos. Aí é outra história. Agora, se passar só um ano, então passou só para o ano que vem, 24, 25 e 26, dentro do teto, se vira, meu filho. O problema de pé que vai para o ano que vem. Aí faz parte, porque já estava meio no preço do Lula. Sim. O detalhe é, 4 anos ou eterno, o mercado vai estressar até que ele vai achar um piso. Não vai, a Petrobras não vai para R$1, os juros não vai para 90. Ele chega a um ponto que ele acha um teto de juros, o câmbio é um pouco mais difícil de programar, de dar algum prognóstico devido à oscilação, acha uma base na bolsa e trabalha por ali. Isso se for 4 anos ou eterno. Se for 1, a tendência eu acho que até melhorar. A não ser que ele fala, é 1 e o ministro é Alexandre Padilha. Aí não adianta porra nenhuma. Exatamente. Foi igual o PEC dos precatórios. Chegou você lá, tem um número, 98, acabou. Acho que foi o piso, chegou... Parou, aí a partir dali falou, ok, o estrago está ali, 98. Precificou. Aí precificou, aí começaram a vir dados de atividade acima do esperado, o governo foi tomando algumas medidas que agradaram o mercado, voltou, né? Deflação, voltou. Tá. Então é isso que o Cabral falou, deflação e tal. Se atingir esse piso, vamos supor, 90 mil pontos, sei lá, atingir o piso, né? Aí a partir dali, o governo começa a tomar medidas... que agradem o mercado, medidas mais responsáveis, começa a voltar. Se a partir dali, dos 90 mil pontos, ele fala assim, ô Barbosa, vem, Haddad, vem, né? E bota toda... Manteiga não pode, né? Manteiga não pode, ele bota não a pode, carreta tá com problema, furacão tá lá, até hoje aí lá. continua, né? Já pensou, mano? Aí o Daniel Couto tá falando, Felipe, pede pro pessoal da bancada comentar quais opções de proteção para o investidor. Assim, antes de falar proteção, a pergunta é, nessa loucura toda, ainda dá para fazer algum tipo de proteção? Porque se o mercado é esquizofrênico, pode ter festa dos 100 mil pontos. Se você pensar em opções, já tá caro pra caramba fazer seguro. Então você tem que achar que o negócio vai ficar muito ruim. Tipo, ir para... Que já subiu muito. Porque o que acontece? Subiu a put, é isso? Deixa eu tentar melhorar meu exemplo. Você mora no bairro que tem muito assalto e no bairro que teu irmão mora que não tem muito assalto. O teu bairro, como a chance de ser assaltado é maior, o ambiente é mais nervoso, é mais caro, a Sul América te cobra ali, do que no bairro do teu irmão que não tem assalto. Então nós já estamos num ambiente de muita incerteza. Muita incerteza gera dúvida gera procura por proteção. O custo dessa proteção explode. Então, nesse momento, tá caro fazer proteção pra caramba. Ah, mas eu não vou fazer? Aí eu ponho na tua cabeça, eu jogo no teu colo a dúvida. Se você acha que vai ficar muito ruim, faz. Se não, tá arriscado você acertar a direção, mas perder dinheiro. Porque tá tão cara a proteção, tão caro, que o que você gastou de seguro não valeu a pena para te proteger. Perfeito. O carro vale 20 e você paga 19. Na franquia. Aí ganha R$1 pela toda dor de cabeça, teria valido mais a pena ter vendido o carro. Muito bom. E Gani, tem possibilidades de proteger, derivativos, né? Eu deixo aí para o mestre de derivativos, que é o Cabral. Agora, o que eu falo, investimentos no exterior, né? Então, porque a bolsa lá nos Estados Unidos, ela está precificando o que está acontecendo no Fed, ela não está precificando o que está acontecendo no Brasil. Então, você não tem esse efeito se ficou caro ou não lá, né? Tem um efeito se está caro ou não, barato ou não, por conta da política do Fed. Então, eu pensaria seriamente em investimentos no exterior, como forma de proteção. Tem BDR? Dá para investir em BDR? Dá, mas eu não acho o melhor
veículo. Eu acho somente que o melhor tem Avenue, 2 tapas você faz isso, mano. Você hoje tem N facilidades. Né? Pô, na época que a gente começou no mercado, nossa, tá ali, hoje é uma... Pelo amor de Deus. Então, hoje você faz tudo daqui, ó. E a renda fixa. Tudo aqui, ó. E tem uns prêmios, o pessoal tá me mandando no WhatsApp, Alan, o que você acha de... Mas assim, uns títulos bancários, duplo A, triple A, tá? Banco grande, banco bom, que não, se quebrar esse banco, quebrou o Brasil, certo? Assim, LCA, LCI, 12%... já isento de imposto de renda por 6 meses nesse nível. Né? Agora aqui ou lá fora? Aqui. Tá, e lá fora eu mandei, se você for pela Sarinvest, você tem desconto no câmbio, né? Ah, é? Né, Evelyn? Ah, é bom saber. Aí o que acontece? Eu fechei com o câmbio a 5,11. Ô, louco, só no Tem uma semana. Se deu bem, hein? Tá 5,40. Já ganhou no câmbio. Já ganhou no câmbio, 5,11. Então é isso, é exterior e renda fixa. Agora eu acho que é importante renda fixa de curto prazo. As mais longas, você pega um aumento, uma variação de 2 pontos percentuais na taxa de juros, vai ver o estrago que faz isso. As mais longas eu olharia, eu não tenho CNPI, eu soube. Fala aqui, eu que as mais longas eu olharia para IPCA, que está começando a ficar atrativo, mas com o objetivo de poupança. Esquecer marcação a mercado. Pegar IPCA mais 6,30, 6,25 até dormir varada. Pô, 6,30, 6,25 de juros reais é bom pra caramba. Semana que vem pode estar 7. Então não aplica tudo hoje. Aplica só um pedaço. O que eu fiz na minha carteira? Ontem a gente falou do IPCA 26, né? IPCA mais 2026 estava mais 6,7. Já deve estar... 6,17. Nossa, o do 26. E o 45 está 6,17 também. Oportunidade. O 26 está a mesma taxa do 2045 e o 2035 está 6,21. Porque o mercado está precificando mais risco no curto prazo, mais risco no curto prazo. E aí corre para o 2026. Uma belíssima taxa. O IPCA mais 2020, não, 6,17. IPCA mais 5 já é alto, né? Sim. IPCA mais 6,17 é muito elevado. O que eu fiz antes das eleições, né? Eu vendi uma porrada de ações. Falei, não vou correr esse risco. Não. Caixa. Segundo caixa. Vendi. Qual foi minha lógica? Foi aquele dia de 58 bi de volume? Eu tava doido sabe atrás quando daquilo. Deu aquele pico, Cabral? Eu vou pegar até o dia, que eu tava doido atrás desse dia. Porque ninguém conseguia me explicar Cabral aquele já foi volume atrás de 58 bi. para saber como é que era. Aqui, ó, 55 bi aqui, ó. Cadê? Deixa eu achar meu caderninho. Foi você, então, não, maluco. Achei que não foi o fundo, não foi. Foi o teu fundo lá de investimento. Família Gani. Foi o Gani 11. O Gani 11. Então eu achei o cara do volume. Mas fala, termina o raciocínio. Aí eu vendi e tal e mantive. Qual foi o raciocínio? Vou manter ações boas pagadoras de dividendos. Petrobras eu não tinha. Banco do Brasil. Boas pagadoras de dividendos. Boas pagadoras de dividendos. Então mantive ali algumas boas pagadoras de dividendos e estou agora nessa lógica, mais exterior e mais renda fixa curta. Você não tem dor de cabeça com renda fixa. Ganhar 14 ao ano. Pensa quando você ganha 14 na bolsa, você já não fica feliz? Puxa, valorizou 14%. Então não é. Agora imagine, 14 ao ano, juros sobre juros. E tá tendo uns tokens bem interessantes também, que é o FDIC digital, porque não é só para investidor qualificado, qualquer um aplica. Também tá tendo uns bem legais aí. Até minhas filhas, elas não foram pro Rio, né? Aí meus pais não vieram no aniversário delas e a gente foi lá, parabéns, não sei o quê. Aí eu falei, cara, eu não tinha avô dessa época não, maluco. Pô, isso tudo é para elas? Aí eu falei para elas, olha, eu quero explicar um negócio para vocês. O quê? Vocês têm o que fazer com essa grana? Não. Eu posso te explicar que você pode emprestar para alguém e ganhar juros? Eu não entendi, pai. Aí eu peguei um exemplo assim, olha, tá vendo essa nota de 100? Tô. Se você for lá no banco e emprestar para o banco, pelo amor de Deus, tem 10 anos de idade. Não vem com raiz quadrada de pi, esse sistema financeiro nacional, que não vai entender porra nenhuma. Que você fala. Da curva de 3 derivadas. Não sei o quê. Aí o que eu fiz? Meu pai tinha uma nota de 10, eu falei, se você emprestar para o banco agora, daqui a menos de um ano, antes do aniversário do ano que vem de vocês, o banco devolve isso tudo, mas essa nota de R$10. Porque eu tinha botado 100 como exemplo. Pai, então quer dizer que eu vou ganhar essa nota de graça?
Calma, elas têm 10 anos de idade. Eu falei, não é tão de graça, o banco vai emprestar para outra pessoa. Pai, então eu quero. Aí ontem eu apliquei para elas na minha conta, porque não deu tempo de transferir, fazer o que eu precisava lá de imposto de transferência para elas. Já estão todas felizes. Então, aí daí com 30 anos a menina é um gênio do mercado financeiro. Mas como? Mas como, né? Tá aí. Não, na rua, elas vão na rua, elas ficam, pai, Arezzo tá vendendo muito sapato. Olha quanta mulher tá cheio comprando de sapato ali, comprando lá, pai, ó. Aí ela passa em frente assim, ó, a loja, ih, pai, não tá vendendo nada. Ih, não vamos receber dinheiro. E quando vai em shopping, por causa de fundo imobiliário, pai, esse shopping aqui tá cheio, hein? Será que a gente vai ganhar aquele dinheiro dia 15? Vai. Que é o do fundo imobiliário. Tem um vídeo sensacional. Fundo imobiliário, desculpa, Felipe, eu deixei também, porque fica pingando lá. Fica pingando lá. Meu negócio é ter renda. E agora? Nem olha o preço. O pessoal tinha falado, putz, mas com deflação, não sei o quê, os CRAS, né? Os de papel, fundo de papel vai ferrar e tal. De repente, com essa reviravolta toda aí, os fundos de papel começam até a ter Sim. voltar. O problema do fundo de papel é que se for IPCA mais cupom, né? Porque a marcação a mercado, o cupom sobe e o preço despenca. Mas o que eu ia falar é que você falou disso, Cabral, tem um vídeo sensacional com criança, né? Chama Don't Eat the Marshmallow, né? Que são as criancinhas deixadas numa sala lá e fala assim, ó, você tem um marshmallow, se você não comer, daqui 5 minutos eu volto e te dou mais um, e você vai comer 2 marshmallows. E as crianças ficam lá olhando e não sei o que. Tá. Tem um moleque que ele lambe o marshmallow, cheira e deixa lá para ganhar outro. E outros não, dá 30 segundos a criança come. É isso, né? Que você falou das suas filhas aí, sensacional. Bom, vamos para um rápido intervalo, aí na volta a gente fala do leilão do Tesouro hoje, Cabral, e você vai mostrar pra gente. Deu Rod, só teve 3 compradores. Cada um comprou um leilão. Não deu. Cada um comprou um vencimento. Teve uma pessoa. O que foi? Foi você? Foi que eu desconfiava, maluco. Meu estagiário entrou lá, pediu pra ele comprar. Viu? Bem que eu desconfiava. Você comprou. Pelo volume, você deve ter comprado outubro 24, 117 milhões de reais. Só isso? Não, foi pro estagiário brincar. Saiu o Gani e passa o fim de semana. É isso aí, gente. Vamos pro intervalo. Vamos pro intervalo. Na volta a gente fala do leilão do Tesouro com o Cabral. Fica aqui com a gente. BMC News. Informação que gera valor. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Aqui você pode negociar índices como DAX, Nasdaq e S&P 500 e commodities como soja, cobre, petróleo e café. Além de ações e ADRs das maiores empresas do mundo, como a BMW, Google, Apple, Netflix e Disney. Estamos de volta aqui no BMC Market dessa quinta-feira, 17 de novembro, 2 horas e 56 minutos. Já vamos falar com o Cabral, leilão do Tesouro. Cabral estava falando aqui em alguns vencimentos, a maior taxa pedida e o pior volume.
Conta pra gente aí, Cabral, e claro, né, o que isso traz de sinalização aí pros investidores. Compartilha a minha tela aí, por favor. Cabelinho na régua, jovem aprendiz, Marlene Matos. Você precisa compartilhar a sua aí, Cabral. Eu já compartilhei. Poxa vida. Não, peraí, deixa eu só confirmar. Compartilhar a tela. Compartilhei não. Oi, agora sim eu compartilhei. Agora sim, Cabral. Então, NTNF. NTNF é o famoso papel de gringo. Gringo é apaixonado por esse título. Ele historicamente é o principal comprador. O governo tentou emitir 88 milhões, emitiu 45. Sim, deve ser deve estar entre os 5 piores volumes do ano. Muito ruim esse volume, com taxas altíssimas, tá? 13,51. A gente não via essa taxa desde julho. Aqui, ó, terceiro pior volume do ano, tá? Minha própria cola aqui do lado. E só teve um comprador. Por que só teve um comprador? Porque a taxa mínima e média foi a mesma. Vai coincidir na casa do Caixa Prego. Então só teve uma pessoa que comprou essa NTNF. Então, resumindo, gringo fora da Bolsa Brasileira. Da Bolsa, perdão. Gringo fora da nossa renda fixa. Outro leilão, LTN. LTN pré-fixado sem pagamento de cupom. Vencimento abril 23. Tentou emitir 142 milhões, ninguém quis nada. Vencimento outubro 24. Emitiu tudo que pediu, também somente para um comprador. Janeiro 26, emitiu tudo que desejava e também somente para um comprador. Aí você fala, emitiu tudo que desejava, foi uma coisa maravilhosa. Não, foi o menor volume do ano para emissão de LTN. 217 milhões. É o mercado que trabalha com 10 bi, 12 bi, 11 bi, 5 bi, como se estivesse bebendo água. Então, resumindo, o leilão de LTN foi pior do que da NTNF. Que a NTNF já tem micado, a LTN micou hoje. Então, para mim, foi a famosa mensagem, não quero o Brasil nesse momento, porque está muito arriscado. Então, resumindo, é isso. Ou seja, até o gringo tá com um pé no freio aí para... O gringo já estava com o pé no freio, agora é o local que botou o pé no freio pesado. Tá. O gringo já está com o pé no freio há muito tempo. O que o Cabral levantou realmente faz sentido, que é o seguinte, se o passado é um bom guia, o que o PT fez em 2003? Vamos acalmar o mercado, senão a gente não vai ter governabilidade, né? É o melhor a se fazer, não, olha, tá tudo bem, porque eles vão ser beneficiados, seria a melhor estratégia. E aí, agora, exatamente o oposto. Como se aquele passado eles tivessem esquecido, o aprendizado que eles tiveram. Não, vamos peitar, né? Sendo que eles vão acabar pagando esse preço muito alto. E aí mostra até o estrangeiro entrando menos e pedindo taxas estrangeiro mais nem entrou. Acho que 40 milhões ele mudou. Não é o que é 40 milhões dividido por dólar 5,50? Dá 8 milhões de dólares. O que eu dou lá para 8 milhões de dólares é a folha salarial da família do Gani, só nos apartamentos. Receita é brincadeira, tá? Daqui a pouco vai vir. Xandão, porque, vocês ficam brincando com isso, o TSE já está em cima de mim, o Xandão. Aí agora vai vir a Receita, errado, pô. É brincadeira. Xandão. Daqui a pouco o Gani da saída fiscal do Brasil. Tchau. Cadê o CPF do Gani? Sumiu. Vou ficar fazendo o quê? Eu vou lá pro meio do mato. Maldivas, lá pra, como é que chama? Aquela ilha lá? Maldivas, né? Para Maldivas mesmo, né? Vou Caimã, sei lá onde. Vou para essas ilhas aí. Ô, Cabral, mas você estava falando do gringo, né? De entrada e saída. O saldo do mês não é só gringo, né? Aliás, é de gringo, saldo de 3,19 bi na bolsa esse mês e 87,32. Isso você escreveu na sua rede então social. Tá, que eu fui colar de mim mesmo para saber. 3,18 bi no mês, em reais, tá? Isso é reais. Mas essa é e 87 bi no ano. Essa é um volume importante, olhando para histórico de volume de... para você ter ideia, considerando 5, 6, 7, 8, 9 pregões que já tiveram até dia 14.
9 pregões até dia 14, para efeito comparativo, em janeiro tinha entrado 5.900, em fevereiro 9.700, em março 5.600. Agora está entrando, em agosto 7.400, agora está entrando 3 bi. Quer dizer, é bom, mas é ruim pra caramba comparando com os demais meses, né? Tiveram meses pior, em maio estava saindo 12 bi nesse 9º pregão. Boa. Gente, é isso, né? A gente... Acabou por hoje, é isso? Fazer hoje, igual o Jô Soares fazia. Eu fico vendo o chat aqui, tem gente que tá até dando dinheiro pra gente, viu? Não, tem um cara que tá tentando me comprar. Ô, meu filho, R$5 é muito pouco pra eu falar o que você quer, entendeu? O cara quer que eu... né? Quer insuflar. Você tem que me dar, no mínimo, 5 pau pra eu falar o que você quer. 5 mil? Ah, para, 5 mil tem jantar de ontem, maluco. 5 mil é o vinho. Você tá indo por um jantar? Bom, é isso. Cabral, amanhã tamo junto. Se Deus quiser. Gani, amanhã tamo junto? Tamo junto, então. Tamo junto. Amanhã e você que tá aí do outro lado, tamo junto amanhã também? Vocês estão aqui com a gente? Valeu, Gani, valeu, Cabral, abraço, até amanhã. Valeu. Até amanhã, se Deus quiser, meu povo. Valeu, é isso aí, a gente vai ficando por aqui, BMC Market ficando por aqui, agora vocês ficam com dinheiro hoje com o Felipe Ferreira, com o Dirceu Gardel, que é CEO do Boa Vista, e também Lucas Guedes, VP de negócios da Boa Vista, um papo muito bacana, vocês fiquem aqui com a gente, logo depois do intervalo aqui do nosso BMC Market. Você com o dinheiro, continue aqui com a gente. Eu volto amanhã com o Gani, com o Cabral e, claro, sempre repercutindo todas as notícias do mercado financeiro com muita descontração, muito bate-papo e com a participação de vocês aqui no nosso chat. Forte abraço, até amanhã, tchau, tchau.